Mais uma live, hoje continuando nossas entrevistas com os candidatos a senador. Ontem nós entrevistamos o candidato do PSOL e hoje a candidata do PCdoB, Vanessa Graziotin. Boa tarde, senadora. Boa tarde, Valmir. Boa tarde a todos e a todas. Senadora, a senhora concorre à reeleição. Ali nos preparativos para a convenção, a senhora esteve no lançamento no anúncio da candidatura do Davi Almeida, lá no Morro da Liberdade, no palanque, né, que foi montado ali, e de repente o PSB quis lhe deixar de fora da coligação. O que houve nesse meio tempo aí, desde aquele dia até a convenção? O PSB não quis deixar, o PSB deixou de fora, né? E isso não teria problema nenhum se fosse discutido, dialogado com antecedência, né? O grave nisso tudo, Valmir, é que o anúncio veio somente no dia da convenção do PSB. No dia da convenção. Eu lamento muito, porque essa coligação, inclusive, quem a ajudou a pavimentá-la fomos nós do PCdoB, que inúmeras vezes fomos procurados pelo candidato a governo, que participou, inclusive, de inúmeras atividades de nosso partido, né? E, lamentavelmente, fomos pegos de surpresa, só não ficamos sabendo exatamente na hora da coletiva da convenção do PSB, porque, em decorrência de uma matéria de jornal que havia saído um dia, 2 dias antes, nós que estávamos na convenção nacional do partido em Brasília, determinamos que uma delegação voltasse com antecedência para conversar com o candidato. E ali que nos foi dito que, lamentavelmente, as 2 vagas para o Senado, veja só, Valmir, de que as 2 vagas para o Senado estavam ocupadas pelo candidato Praciano e pelo candidato Chico Preto e, portanto, não cabia a senadora Vanessa ali, não é? Ou seja, uma atitude desonesta, uma atitude desleal, não é? Porque poderia ter sido dialogado, conversado com tempos antes, que nada disso teria acontecido. Porque da mesma forma que nós ajudamos a pavimentar aquela coligação, nós ajudaríamos a pavimentar outra coligação, isso não tinha problema nenhum. Como é que está? Amanhã o TRE já define o tempo de televisão dos partidos, a ordem de apresentação na propaganda do rádio e na televisão. Como é que fica a situação do PCdoB? Ainda está num processo de judicialização, né? Aí lamentavelmente isso tudo levou a um processo de judicialização, porque a polêmica se deu em torno do fato de que havia um compromisso entre o Partido dos Trabalhadores e o PSB para que ambos fizessem uma coligação e o PT apoiasse a candidatura do PSB ao governo do estado do Amazonas. Mas, ao mesmo tempo, havia um acordo entre o PCdoB e o PT de que a candidata ao Senado seria eu, com apoio total e restrito do Partido dos Trabalhadores. Tanto que, após esse anúncio na convenção estadual do PSB, eu participei de uma reunião em Brasília com os presidentes nacionais dos 3 partidos, né, presidentes nacional, Gleisi, Luciana e Carlos Siqueira, e ali naquela conversa ninguém entendeu o porquê do PCdoB ter sido vetado na chapa, não é? Em nenhum momento isso foi dito, nem quando o PSB fez acordo com o PT, e tampouco a nós em momento nenhum teria sido dito que havia um veto, não é? Então, isso levou à judicialização, porque o Partido dos Trabalhadores, a decisão nacional da Executiva Nacional foi de determinar ao Partido dos Trabalhadores que fizesse uma coligação formal com o PCdoB para me alocar como candidata ao Senado. E que, se por acaso os partidos da coligação não aceitassem, aí sim o PT iria ao extremo de retirar o partido daquela coligação e determinar uma nova coligação com o PCdoB. E isso foi feito dentro dos prazos legais, dentro da mais absoluta legalidade, conforme determina a própria lei eleitoral, 9.504 de 1997. Não é? Então, tudo dentro do prazo legal. E judicializou por causa disso. Já tem jurisprudência nesse sentido? Já tem algum caso em que... Tem muitos casos, né? Porque a lei é clara. O que eu digo é o seguinte, em que a direção nacional do partido determina Tem. Contra uma decisão em muitos estados, em eleições estaduais, em eleições municipais, em muitos estados isso é comum, lamentavelmente é comum. Porque a legislação diz o seguinte, que sempre o que prevalece
são as diretivas determinadas pela instância superior do partido. E quando essas diretivas não são cumpridas por instâncias inferiores, há a possibilidade de uma intervenção de anulação por parte da Executiva Nacional. Então, nós estamos aguardando a decisão do juiz. Agora, para a gente está muito claro que, diante dessas duas posições, legalmente, o que vale é a decisão da Executiva Nacional, que cumpre absolutamente todos os compromissos que fez com ambos os partidos, PSB e PCdoB. O problema é que um desses partidos vetou o outro. Então, a hora que veta, a própria presidente nacional do PT disse, em política não há veto. Então, se está havendo veto aqui, eu estou considerando que eu estou desobrigada, estou sendo desobrigada de qualquer tipo de acordo que tenha sido feito. Mesmo depois de tomada essa decisão, a senhora recebeu alguma explicação do PSB a respeito da decisão deles? Olha, é engraçado, porque eu não sei se você se recorda, mas lá no lançamento da pré-candidatura do Davi, por conta de umas respostas que ele deu, eu achei que a resposta foi até correta, porque perguntaram a ele sobre a situação do PCdoB e do PT, ele havia dito que nada tinha sido fechado ainda. E, de fato, nada havia sido fechado. Mas aquilo ocasionou um burburinho que levou a uma reunião entre nós. Fizemos uma reunião para colocar os pontos nos is, para ver quais os problemas. Em nenhum momento isso foi dito. Em nenhum momento foi dito que o PCdoB não participaria da coligação. Agora, eu acho que o que nós temos que destacar disso tudo, Valmir, é a falta de transparência. É a falta de transparência, é a falta de sinceridade, de lealdade. E eu acho o seguinte, quando a gente fala na nova política, nós não estamos falando de pessoas novas, nós estamos falando de métodos novos, né? Então, a nova política, ela exige, acima de tudo, a transparência, a lealdade e a sinceridade. Eu lamento muito tudo isso que aconteceu, não é? Mas eu espero que daqui para essas próximas horas a gente consiga superar. A senhora espera para as próximas horas uma decisão? Olha, há uma expectativa, porque os prazos eleitorais eles são muito curtos. Não é? Você mesmo disse, amanhã tem uma reunião para tratar do plano de mídia, não é? Então, sim, a expectativa que se tem é que entre hoje e amanhã já haja uma decisão judicial. O PCdoB sozinho, como é que vai trabalhar na campanha? Porque aí o tempo de televisão do PCdoB parece que é muito pequeno, né? O nosso tempo é pequeno. E você veja que como é que eles fizeram, quem agiu dessa forma contra nós, agiu de caso pensado. Porque ele não apenas queria, quem fez isso, não queria apenas atrapalhar a minha campanha. Quem fez isso queria me nocautear, queria inviabilizar a minha candidatura, mas não vão conseguir. Mesmo que o partido tenha que sair sozinho, nós sairemos e com muita força, Valmir, porque hoje é óbvio que a televisão é muito importante, o rádio, a televisão, mas nós temos isso aqui, olha, nós estamos agora na televisão, né? Nós estamos falando para centenas de pessoas e nós vamos fazer uma campanha que chegue e o nosso objetivo é fazer com que as nossas ideias, as nossas propostas, com que a nossa prestação de contas chegue até o eleitor e até a eleitora, não é? Ou seja, é necessário principalmente pelo fato de eu ser uma senadora mulher, de eu ter tomado atitudes muito firmes nesses últimos tempos, é que nós e eu particularmente considero fundamental, essencial, que possa dialogar com as pessoas, porque essa eleição, eu diria, ela é mais importante do que qualquer uma outra que nós já vivemos, porque é uma eleição muito singular. Você veja, o primeiro colocado nas pesquisas, que é o presidente Lula, está preso. O primeiro colocado nas pesquisas. A gente vive um momento de, como diz o Lewandowski, eu não gosto nem de usar as minhas palavras, mas um momento de pausa. Bom, nós estamos aqui retomando a nossa entrevista com a senadora Vanessa Graziotin. Tivemos um problema técnico aqui de internet e estamos retomando então a entrevista. Me desculpe, senadora. Não, imagina. Nós estávamos falando exatamente da candidatura do presidente Lula, né? A senhora dizia que era uma pausa na democracia. Exatamente quando a senhora falou em pausa na democracia, houve uma pausa aqui na nossa entrevista. Eu dizia o seguinte, que essas eleições, elas são eleições talvez das mais importantes que nós vivenciamos nos últimos tempos.
porque o seu resultado vai para além da escolha dos futuros governantes, não é? Essa eleição, ela é a busca da superação de uma crise que não é só econômica, que não é só institucional, mas é cultural também. Porque desde que nós tivemos uma presidente eleita arrancada do poder, sem nenhuma razão lógica, legal para isso, aí que a gente vive uma pausa na democracia. Eu digo que eu não uso nem minhas palavras, eu gosto muito de usar as palavras do ministro Lewandowski, do Supremo Tribunal Federal, porque foi ele quem disse isso, que nós vivemos uma pausa na democracia. Então, nós precisamos nos reencontrar, nós precisamos fazer com que o diálogo volte a ser a marca do Brasil, porque, lamentavelmente, nos últimos tempos, o que a gente vive muito é intolerâncias, atitudes de intolerância, de desrespeito uns aos outros, né? Então, eu creio que a população, mesmo assim desacreditada, mesmo que ela esteja revoltada, precisa participar efetivamente desse processo eleitoral, mais do que nunca precisa não apenas ouvir o que os candidatos dizem, mas ver o que fazem, ver como votam, né? Porque, além disso tudo, o que está sobre a mesa é um conjunto de propostas e de medidas que, se aplicadas da forma como querem alguns, nós teremos sérios problemas, inclusive aqui com a Zona Franca de Manaus, Valmir. Uhum. Pois é, a gente tem visto aí diversos ataques à Zona Franca de Manaus, né? E por parte de um presidente que foi apoiado pela maioria da bancada do Amazonas. Exatamente. Olha, eu costumo dizer, durante 14 anos, desde o presidente Lula, até antes de chegar Michel Temer, nós não sofremos nenhum susto com a Zona Franca de Manaus, pelo contrário. Nós só tivemos ótimas e boas notícias. Nós tivemos primeiro a prorrogação de 10 anos, depois uma prorrogação de mais 50 anos. Enfim, nós vimos o nosso parque industrial progredir, nós vimos investimento maior de indústrias, nós vimos o crescimento da geração de empregos e, junto a isso, o que nós tivemos? Um aumento real no valor do salário mínimo de mais de 70%, aumento real, eu não estou falando de reposição, um aumento no poder de compra do salário mínimo. Isso nos últimos 14 anos. Pois bem, agora não foi preciso nem 2 anos para que esse presidente, que não foi eleito pelo povo, ilegítimo, na primeira oportunidade, atacasse a Zona Franca de Manaus. E atacou da forma mais vil, da forma mais sórdida também, não é? Porque assinou um decreto na calada da noite. Nós aqui do Estado tomamos conhecimento, inclusive o governador, a bancada federal toda, no dia seguinte, na manhã do dia seguinte, quando o jornal, o Diário Oficial foi publicado. Ou seja, ele retirou quase que a totalidade dos incentivos fiscais de todo um setor, que é o setor de produção de bebidas, né? Produção de concentrado para refrigerantes, que hoje mais de 90% dessas empresas, indústrias, estão localizadas aqui na Zona Franca de Manaus. E fez isso para quê? Para arrecadar em torno de 750 a 1 bilhão de reais. Mas para fazer o quê com esses recursos? Para aplicar em segurança, em saúde? Não. Para subsidiar o óleo diesel. Porque, por conta de uma greve, ele determinou que o valor do litro do diesel fosse diminuído em 46 centavos. Só que esses 46 centavos não foram arcados, né, pelos produtores ou pelos importadores. Em torno de 30% de todo o combustível utilizado no Brasil é importado, vem de fora, não é? Então não caiu para eles o prejuízo. O prejuízo ele dividiu entre o povo brasileiro e a Zona Franca de Manaus especificamente, ou seja, tira dinheiro e empregos de um estado pobre, que é a Zona Franca, para colocar este mesmo dinheiro nos cofres da Shell, da Ipiranga, da Petrobras. Ou seja, então o que nós temos que perceber é a visão que as pessoas que estão no poder têm em relação à Zona Franca de Manaus. Nesse caso do diesel, o que o governo fez foi reduzir o imposto, né? Reduziu a tributação do diesel, e aí tinha que cobrir esse déficit de arrecadação de Foi pior, de Valmir, porque ele fez 3 coisas. Ele diminuiu a tributação até onde deu, ele atacou a Zona Franca, tirando esse valor que eu falei aqui,
e ele simplesmente baixou, cortou uma parte. E essa parte que ele cortou, que ele disse, olha, eu vou rebaixar 46 centavos. Dos 46 centavos, 20 são de tributos, 10 da Zona Franca, e os 16 centavos eu vou tirar do orçamento da União e vou subsidiar as empresas. Ou seja, o diesel, ele só diminuiu o valor para o consumidor, porque para o revendedor, para o importador, para o produtor, não diminuiu nada. Ele continua pagando a mesma coisa. Agora, o que é pior, Valmir, o que é pior, é isso para manter uma política de preços internacionais. Olha, o povo brasileiro não recebe salário em dólar, ninguém de nós recebe salário em dólar. Então, manter essa política é um crime contra o povo brasileiro, contra a economia popular. E o pior, o crime, ele voltou exatamente para a Zona Franca. Mas, de nossa parte, Valmir, eu creio que, do nosso lado, nós cumprimos a nossa parte, o nosso papel. Apresentei desde a hora que vi esse decreto, que eu li o decreto presidencial, eu falei, isso é ilegal. A Zona Franca, ela tem amparo constitucional e ele não pode, mesmo que a legislação lhe dê poder para diminuir ou aumentar tributo por decreto, ele não pode mexer com a Zona Franca, porque a nossa proteção é constitucional. Porque se ele pudesse, qualquer presidente da República acabaria com a Zona Franca através de decreto. Você veja, se ele mexeu no setor de bebidas agora, quem diz que ele não pode mexer no setor de duas rodas, de eletroeletrônicos amanhã? Então, eu apresentei um projeto de decreto legislativo. A princípio, a bancada não queria que eu apresentasse, foi até me feita uma solicitação publicamente, estavam todos na primeira conversa que tivemos com o Michel Temer, retira o projeto. Eu falei, não, a hora que ele resolver, e se resolver, eu retiro. Resultado, como ele não resolveu, nós acabamos no Senado votando o meu projeto, né, com o apoio irrestrito, a assinatura, a subscrição dos outros dois senadores, Eduardo e Omar, e aprovamos, só que agora está parado na Câmara dos Deputados. Deputada, o senador, a gente vê muita crítica nas redes sociais sobre o seu mandato, que tem ali uma turma nas redes sociais que ataca outras que defendem, mas as que atacam dizem o seguinte: a Vanessa nunca fez nada pelo Amazonas. Essa é a principal crítica que a gente vê. Você veja, isso são robôs, isso o tempo ele vem desmascarando isso aí. Quando eu me referi aqui da intolerância, é isso, porque eu sou daquelas que aceito. Aliás, eu até agradeço as críticas que recebo, porque eu acho que uma crítica feita de forma construtiva, ela ajuda muito a pessoa, né? Mas o que nós estamos vivendo e assistindo não são críticas. Por exemplo, dizer que eu não fiz nada pelo Amazonas, eu acabei de falar que o projeto do decreto legislativo que suspende um ataque do Michel Temer contra a Zona Franca de Manaus é de minha autoria, quer dizer que eu não fiz nada contra a Zona Franca. Eu disse aqui, acabei de dizer, que eu sempre participei de um governo que, pela primeira vez, deixou a Zona Franca de Manaus mais de uma década sem sofrer um ataque sequer. Um ataque, não é? Então, isso é muito importante, mas mais do que isso, fazer pela Zona Franca, Valmir, é fazer pelos trabalhadores. Eu sou daquelas que defendo o trabalhador em qualquer situação. O Congresso Nacional agora aprovou a reforma trabalhista. A reforma trabalhista não é para modernizar a relação de trabalho, não. A reforma trabalhista é para arrancar direitos. Uma reforma trabalhista que pode acabar com o salário mínimo através do contrato intermitente. Uma reforma trabalhista que pode tirar 13º, férias, até mesmo descanso semanal remunerado através do contrato por prestação de serviço, que é aquele contrato do contrato da pessoa jurídica, não é? Da pessoa jurídica por prestação de serviço, que pode ser contínuo, pode ser seguido e ter um mesmo patrão. Ou seja, o cara que é empregado com carteira de trabalho assinada, ele amanhã pode ser demitido, e aí o patrão diz o seguinte: cria sua empresa que eu vou lhe contratar como autônomo. Aí o autônomo, ele faz o mesmo serviço, porque a lei diz, ele pode ser contínuo e exclusivo. Então, como que o autônomo, ele é funcionário exclusivo? Se ele for funcionário exclusivo de alguém, ele não é autônomo, ele é um empregado. Mas a lei que eles aprovaram diz isso. Então, quando eu falar em defender a Zona Franca, não é só as fábricas, é defender quem trabalha nas fábricas. E eu tenho muito orgulho de dizer que faço isso e faço com muita coragem.
assim como defendia a democracia, porque sabia que aquilo que estava acontecendo em 2006 não era um golpe contra só a democracia ou uma presidente eleita, aquilo era um golpe contra o povo. Nós dizíamos que o objetivo deles não era acabar com a corrupção, não era superar a crise e gerar novos empregos, tanto que o resultado está aí. 2 anos depois, olha, para quem nos ouve, eu quero dizer o seguinte, eu gostaria muito, Valmir, de estar aqui sentado nessa mesa agora e dizer assim, porque fiquei só. Somente eu votei contra Michel Temer se transformar presidente do Brasil. Fiquei só. E não é fácil ficar só num momento e numa situação dessas. Mas eu, então, preferiria, viu, estar aqui sentado nessa cadeira e dizer, olha, eles estavam certos. Errada estava eu. Olha como o Brasil está melhorando. Olha como as farmácias populares estão crescendo. Como Minha Casa Minha Vida está construindo mais centenas de milhares de moradias. Olha como os jovens estão ingressando mais na universidade. Olha como os trabalhadores estão tendo seus salários, seus direitos ampliados, os seus salários recuperados. Não, mas é tudo o contrário. A corrupção, você veja, o presidente Lula, a gente falava, está preso, condenado, sem ter cometido um crime sequer, porque foi condenado sem prova. Enquanto que, contra aquele que tem muitas provas, contra esse que está no Palácio do Planalto, nada aconteceu. E também nada aconteceu por quê? Só por culpa do judiciário? Não. Porque por 2 vezes também, Valmir, 2 vezes, a Câmara dos Deputados teve a oportunidade de tirar Michel Temer e não fez. Votou a favor de Michel Temer. Então, hoje não adianta esconder o Michel Temer. Os mesmos parlamentares que tiraram a Dilma... Tiraram a Dilma, mantiveram por 2 vezes. Por 2 vezes o E olha, isso é muito simbólico, Valmir. Então, as pessoas, os eleitores, e vejam minha, vejam de todos, tem uma grande oportunidade. Eu acho que não fazer nada ou faltar com a verdade, é isso aí. É quando você vai atrás de informações você vê. Vamos ver, então, quem é que votou para que, primeiro, Michel Temer ocupasse a cadeira do Palácio do Planalto. Segundo, quem votou para livrá-lo do primeiro processo contra a corrupção. E quem votou a favor do segundo e pronto. E aí a população tira as suas conclusões. Né? Então, eu sou daquelas que digo que a nossa vida, principalmente de nós, Valmir, que já somos parlamentares, é um livro aberto. Eu, por exemplo, falo dos projetos que eu apresentei, eu falo das leis que eu consegui ajudar a construir nesse Brasil. Aliás, no último esforço concentrado nosso em Brasília, nós aprovamos um projeto de minha autoria, um projeto que começou já há algum tempo no Senado, foi para a Câmara, sofreu algumas modificações na Câmara e voltou para o Senado e agora já é lei. É a lei que endurece a pena daqueles que cometem crimes contra as mulheres, sobretudo o crime de estupro coletivo, aqueles que expõem a intimidade sem autorização das mulheres, meninas, através da internet. Não é? Então, é uma lei muito importante que nós acabamos de aprovar. Não é? Então, eu acho que o que prevalece são os fatos reais. E, em relação a nós todos, parlamentares, isso tudo está devidamente registrado, devidamente escrito, como cada um vem agindo nesses últimos tempos. Em relação à reforma da Previdência, como é que a senhora avalia? A senhora acha que não há necessidade de fazer uma reforma? Não, bom, primeiro, então, veja, a gente vive uma crise, é óbvio, uma crise econômica que perdura já desde 2014, 2015. Eu digo o seguinte, Valmir, assim como todos os outros países, no Brasil vive uma crise como todos os outros viveram. Entretanto, a maioria deles já superou a crise. E nós estamos aqui patinando. Por quê? Porque a crise econômica agregaram uma crise política e institucional ainda maior. Isso é uma razão. A outra razão é porque buscam resolver o problema da crise atacando quem? Atacando o trabalhador. Isso não resolve, não é a reforma trabalhista que vai trazer mais empregos. O que vai mais trazer mais empregos não é aquela emenda constitucional 95, que proíbe investimentos maiores em educação, saúde, segurança, infraestrutura, proíbe. Então, essas medidas que eles estão adotando são medidas regressivas. Elas fazem com que a crise se alongue ainda mais, porque ela não faz com que a economia evolua. E se a economia não evolui a geração de empregos, não evolui a captação de recursos, a transferência de recursos, a arrecadação dos estados, municípios e da própria União, não evolui. Agora, então priorizaram, veja, Valmir, priorizaram a reforma trabalhista. Agora, a prioridade deles era qual? A previdenciária. Aí eu também falo com muito orgulho, viu, gente? Essa reforma previdenciária não foi votada e essa foi uma vitória nossa. Nossa,
da oposição a Michel Temer junto com o povo brasileiro, que se mobilizou. Porque eles não votaram, não é porque eles são contra os parlamentares, é porque ficaram com medo das eleições. Aí o que eles acertaram com Michel Temer? Deixa a eleição passar. Assim que a eleição passar, a gente vota a reforma da Previdência, porque quem não se elegeu, não se elegeu, e quem está reeleito já está reeleito, tem mais 4 anos, né? Enfim, então eu digo com muito orgulho que nós ajudamos a barrar essa reforma, assim como ajudamos a barrar a privatização da Amazonas Energia, que era para ter ocorrido no último dia 26. E nós literalmente impedimos que isso acontecesse. A reforma da Previdência não vai resolver o problema fiscal brasileiro, mesmo porque não é ela o problema fiscal. O problema fiscal do Brasil, e quando eu falo problema fiscal, é quando o Estado brasileiro arrecada menos do que aquilo que ele precisa gastar. Que ele precisa gastar para pagar os aposentados, para pagar a folha de pagamentos dos servidores públicos, para investir em saúde, investir em educação e infraestrutura. Então, o Brasil não tem uma boa situação fiscal, o governo, quando aquilo que ele arrecada não é suficiente para fazer frente à demanda, às despesas que ele tem. Então, o governo tem que optar por um caminho. O caminho do corte, corta, ou o caminho de você buscar mais recursos. Michel Temer, a Dilma caiu por quê? Porque a Dilma queria buscar mais recursos e não cortar nada do povo, era isso que ela queria fazer. Você veja, não aceitava discutir a reforma da Previdência nesses moldes, jamais, e por isso ela caiu. Esse governo que aí está, com o apoio do Congresso Nacional, só corta, agora corta de quem? Corta do pobre. Corta do trabalhador assalariado. Isso não vai resolver, não vai resolver. O que vai resolver, Valmir, por exemplo, é você passar a tributar distribuição de dividendos e lucros. Existem 2 países, no âmbito da Organização do Comércio, da OCDE, do Desenvolvimento, 2 países no mundo que não cobram esse tipo de imposto. A Estônia e o Brasil. O que é imposto sobre distribuição de lucros e dividendos? Quem é assalariado, quem recebe um salário por mês, esse paga o quê? Imposto de renda. E paga o imposto de renda de acordo com aquilo, do tamanho do salário que ganha. Quem não é assalariado e recebe dividendos de uma empresa, né, faz de conta que é um sócio, ele foi contratado como participação nos resultados, esse não paga nada de tributos. Nada, zero. Agora, qual é a média salarial dessas pessoas? 80 mil, 50 mil, 100 mil reais, 200 mil reais, sem pagar um centavo de tributos. Uma outra questão que o governo poderia fazer, buscar dinheiro aonde? Ampliar a faixa de desconto do imposto de renda. Inclusive, porque hoje quem ganha até mais ou menos 2 mil reais, é um pouco menos do que isso, mas vamos arredondar, mais ou menos 2 mil reais, é isento do pagamento de imposto de renda. Está errado isso. Nós deveríamos pegar a faixa de até 5 mil reais e isentar essas pessoas que ganham até 5 mil reais, ou seja, são os mais simples e a classe média, de tributos. E aumentar para quem? Aumentar para quem ganha 40, para quem ganha 30, para quem ganha 50. Mas essa reivindicação, não de 5 mil, mas pelo menos da correção da tabela de imposto de renda, era uma reivindicação antiga que perdurou por todo o governo Lula e depois do governo Dilma, e o governo não corrigia satisfatoriamente. Não, houve correção. Corrigia satisfatoriamente. Não corrigia satisfatoriamente. Agora, ocorreu diferente dos governos anteriores, que de Fernando Henrique era 0 de correção. No governo de Lula, se não me engano, foram 2 ou 3 correções, mas eu vou pegar esses dados exatamente. Agora, o que não significa dizer que tá bom. Não está bom. E eu até digo mais, que nós teríamos que ir além da correção. Se fizéssemos a correção, já ajudaria muito, porque certamente a faixa dos isentos não seria de aproximadamente 2 mil reais, poderia chegar a 3 mil e pouco já, não é? Mas eu acho que nós temos que mudar a tributação, fazer uma reforma mais integral. Você, de fato, isentar quem ganha, eu acho que está razoável, até 5 mil reais, isenta essa parcela e aumenta a tributação daqueles que ganham acima de 30, de 40, de 50 mil reais, porque é a velha história, você tem que cobrar de quem tem para dar e não tirar de quem não tem nada. E o Brasil optou por esse caminho, Michel Temer, a sua turma, eles optaram por esse caminho de tirar exatamente daqueles que não têm. Agora, se essas medidas adotadas pelo governo não dão certo ou não dariam, estava escrito nas estrelas que não daria certo, por que fazer? Por que eles optaram por isso? Qual é a sua avaliação nesse sentido? É porque é opção de classe, né? É opção de classe. O presidente Lula, ele atravessou esse período todo, chegou hoje a essa situação que está, porque ele fez uma opção.
E a opção que ele fez foi governar para a maioria do povo brasileiro, para a parcela mais pobre do povo. Já o governo anterior, não. A opção que fez era governar para as elites. Era privilegiar acordos, por exemplo, internacionais entre Brasil e Europa e Brasil e Estados Unidos. O presidente Lula não, ele diversificou. Ele passou a ter as mesmas relações que tinha com os Estados Unidos, com países do Oriente, com países da Europa, do leste europeu, com países do nosso continente, da África, inclusive. Muita gente criticava, lembra? Para que vai abrir embaixada na África? Ora, gente, já pensou algum americano, algum canadense, que é um povo assim bem que vive de forma bem melhor do que nós brasileiros e brasileiras, né? Dizer assim, para que abrir embaixada no Brasil? Enfim, então é uma opção que o governo faz, né? Olha, o que de fato aconteceu no Brasil é que a maioria dos meus colegas, por exemplo, eles não suportam ver cotas para as universidades públicas. E não é só a cota racial. Não é só a cota para o indígena, não, cota social. Eles não suportam, porque eles acham que só pode entrar na universidade aquele que tem um elevado grau de conhecimento, ou seja, mas quem são esses que têm um elevado grau? São os que estudam em colégio particular, são aqueles que não têm que dividir o seu tempo entre o estudo e o trabalho. Porque o povo, eu sei, porque eu fui professora durante muitos anos, Valmir, e teve um momento da minha vida profissional como professora que eu dava aula para quase o colégio inteiro à noite. Eu dava aula no solo de Lucena e eu tinha que fazer um teatro na frente para dar aula. Eu dava aula de programa de saúde, eu sou farmacêutica, profissional da área da saúde. Eu tinha que fazer um teatro porque eles dormiam nas carteiras, porque eles passavam o dia inteiro montando aparelhos no Distrito Industrial e chegava à noite e estavam arrebentados. Qual é a produtividade de uma pessoa dessa? Mas meus colegas são contra isso. Eles são contra, por exemplo, o governo construir casa e dar para o povo. Eles acham que só pode ter casa quem tem dinheiro para pagar. Acho um absurdo o investimento que o governo faz com luz elétrica para o interior, através do programa Luz para Todos. Acho um absurdo trazer médico de fora, ou mesmo formar mais médicos no Brasil para atender o povo que vive nos nossos beiradões, que foi o que aconteceu através do programa Mais Médicos. Acho um absurdo dar remédio de graça para o povo. E fizeram o quê? Cadê as nossas farmácias populares? Não tem nenhuma mais. Fecharam todas. Senadora, tem uma crítica que se faz hoje também, pelo menos pelo pessoal que está mais à direita, né? De que o caminho do Brasil era o caminho da Venezuela e de outros países da América Latina que tinham um viés mais socialista e que acabaram com a economia em frangalhos, né? Qual é a avaliação que a senhora faz dessa situação ou dessa crítica? Não dá nem para comentar, né? Porque é uma distância muito grande. Esse comentário nem merece ser avaliado porque não tem a menor procedência, não é? Nós sempre fizemos todas as mudanças através do diálogo. E aí eu quero fazer, aí eu quero porque falam, claro. Isso não são pessoas sem instrução que falam isso. Eu já vi críticas nesse tipo de advogado. Não, veja bem, isso é um grande equívoco. Mostra assim o ranço, mostra o preconceito contra aqueles que governaram o país. Só serve para isso, para mostrar o quanto havia preconceito contra os nossos governantes, preconceito com Lula, preconceito com Dilma. Acho que a Dilma, por exemplo, ela pegou um momento muito difícil, acho que ela errou muito. Ela errou muito, inclusive na política. Agora o presidente Lula, ele atravessou um momento muito bom, mas ele atravessou um primeiro momento, logo que foi eleito, muito difícil. E ele apesar dele ter lado, e o lado dele é isso, ele faz isso com muito diálogo. Tudo que ele fez foi com muito diálogo. Não é? Construiu junto com os empresários, construiu junto com os banqueiros, tudo aquilo que vinha acontecendo de importante no Brasil. Você veja, por que o Nordeste gosta tanto do Lula? Porque ele levou água para o sertão através da transposição de São Francisco. Aqui no estado do Amazonas, por que o povo gosta tanto do presidente Lula? Porque sabe que se hoje nós temos uma Zona Franca fortalecida, nós devemos a ele. Sabe que quando precisou da mão do governo federal para trazer água para a casa das pessoas, lá estava ele. Enfim, aqui mesmo, próximo à M10, que vai para Itacoatiara, nós temos um conjunto residencial que é maior do que muitas cidades nossas do interior, não é? E do programa Minha Casa Minha Vida, e casas quase que praticamente doadas
as pessoas, né? Visto que as prestações são ínfimas. Então, acho que é muito preconceito. Muito preconceito que havia contra os dirigentes e pessoas que, eu digo mesmo, não suportam ver o filho do operário na universidade, a filha da empregada doméstica na universidade, não suportam ver que o dinheiro público está servindo para financiar a faculdade do povo pobre. Olha só, nós tivemos um período que 700 mil jovens estavam sendo financiados para estudar na universidade, para estudar e ter um diploma de nível superior. Pois bem, de 2 anos para cá, isso caiu para 100 mil, de 700 mil para 100 mil. E dos 100 mil, por conta da mudança da lei que eles promoveram, contra o nosso voto, mas mudaram a lei do crédito do FIES, que é o financiamento do ensino superior. Por conta dessa nova lei que exige que você tenha uma pessoa que seja a sua garantia, não é? Apresenta um monte de exigências, inclusive iniciar o pagamento logo que acabar os estudos, e a pessoa não arruma emprego logo que ela sai da faculdade, ela passa no mínimo um tempo, isso é normal, né? E previsível. Então, por conta dessas mudanças, das 100 mil bolsas que eles disponibilizaram, um pouco mais de 44 mil foram acessadas. Ou seja, ele está tirando o jovem da universidade. Nós aprovamos agora, recentemente, um novo SUS. Porque o SUS que nós conhecemos, Valmir, é o Sistema Único de Saúde. Não é? Nós aprovamos o Sistema Único de Segurança. Por conta de toda essa escalada de violência e tudo mais, é uma lei importante, porque, primeiro, ela procura agregar todas as ações da polícia, seja das guardas municipais, as polícias civis, as polícias militares, Polícia Federal, enfim, agregar a ação delas todas, não é? E segundo, cria um fundo de segurança pública. Pois bem, na hora de compor o fundo da segurança pública, o que fez o governo? Tirou dinheiro do FIES. Então, ele tira o jovem da universidade e coloca o jovem no presídio. Tenha santa paciência, não é? Então Agora, candidata, nessa disputa eleitoral para presidente da República, o que a gente vê aí são candidatos e um eleitorado também polarizando entre o liberalismo, né? O candidato que se diz liberal, né? Ideias liberais, e não é só um, tem pelo menos 3, né? A social-democracia do Alckmin está ali no limbo, não é? E tem os candidatos de esquerda que estão ali disputando com os liberais, né? Ou com o candidato liberal. Qual é como é que a senhora avalia essa situação no Brasil hoje? A gente sabe que a senhora apoia a candidatura do PT, né? Somos parte dessa candidatura. Que não... Pois é, que somos tem o PCdoB coligados, como vice, certamente, se o Lula não for candidato. Exato. Né? Como é que a senhora avalia essa situação e esse discurso do liberalismo? O liberalismo, na sua opinião, é uma saída para o... Não, de jeito nenhum. Eu acho que nós já tivemos aqui a experiência de governos neoliberais e vimos que esse tipo de receituário ele fracassou. Quando eu disse, por exemplo, que a presidente Dilma errou, uma das questões que ela fez foi ceder tanto no início do seu governo naquilo que não deveria ceder, que foi exatamente trazer um ministro da Fazenda que tinha essa mesma ideia, essa mesma concepção, né? Então, acho que isso foi um grande equívoco. Mas a política neoliberal de Fernando Henrique, ela faliu. Ela deixou claro que não é o receituário para um país nos moldes e com as características do Brasil. E principalmente para nós, Valmir, principalmente para a gente que vive no Norte, porque a gente tem um país tão grande e tão desigual, não só do ponto de vista social, mas do ponto de vista regional também, que para que a nossa região Norte e a região Nordeste se desenvolvam, alcancem o patamar de desenvolvimento humano que já alcançaram Sul e Sudeste, nós vamos precisar da mão forte do Estado. Nós vamos precisar do investimento forte do Estado. E isso é conflitante com a política liberal, porque a política liberal ela prevê uma ausência do Estado, né? O Estado agir em algumas situações, na área de saúde, na área da educação, e uma ausência completa. E não existe nenhum país que tenha se desenvolvido que não tenha tido a mão forte do Estado brasileiro, né? Então, não deu certo. Agora, o que é pior? Hoje, nós não estamos vivendo sob um governo liberal. Nós estamos vivendo sob um governo que está trazendo de volta a situação de colônia.
é um governo neocolonial. E eu dou exemplos claros. O que eles estão fazendo com o pré-sal é algo assim que não chegou ao conhecimento da população. Porque quando o Brasil descobriu o pré-sal, que é uma riqueza tão grande que ela ainda não é calculada. E nós conseguimos, após essa descoberta, ainda no governo do Lula, aprovar no Congresso Nacional uma mudança na lei, no marco da exploração desse petróleo, estabelecendo a partilha, que o que é a partilha diferente da concessão. Na partilha, a maior parte da riqueza advinda dessa atividade econômica fica com o Estado brasileiro. E, ficando com o Estado brasileiro, 75% no mínimo iria para a educação. Isso seria a nossa outra carta de alforria do povo brasileiro, porque investir pesado em educação é fundamental para o nosso desenvolvimento, para a melhoria da qualidade de vida, não é? Pois eles estão entregando praticamente de graça esse petróleo às multinacionais, entregando. Eles estão agora negociando e vendendo entre aspas, a Embraer. A Embraer, que é uma empresa que saiu dentro das Forças Armadas, uma empresa pública, que, claro, já havia sido privatizada, mas ainda com um poder muito forte de decisão por parte do Estado brasileiro. Pois bem, estão aceitando um acordo com os Estados Unidos, um acordo para que a Boeing, que é uma das maiores do mundo, se junte com a nossa Embraer e essa junção fará com que tenhamos 20% das ações, somente, da participação. Isso é brincadeira. Uma empresa de nome internacional que teve o suor e o sangue do povo brasileiro ali, que nos traz muitas divisas, portanto, muitos benefícios, entregar para os americanos. Não é? Então, a gente está vivendo assim uma política de vende pátria. Eu falava da privatização da Amazonas Energia, eu olho para cima porque eu olho para a luz, né? Posso olhar para o lado também. Mas a privatização da Amazonas Energia é um escândalo. Ela foi posta em venda por R$50 mil. A senhora é contra qualquer tipo de privatização? Não. Veja, até mesmo nos governos anteriores alguma coisa aconteceu. Por exemplo, algumas concessões, né? Eu não sou contra, por exemplo, você, dependendo da situação, você conceder para a iniciativa privada a exploração de um terminal aeroportuário, de um terminal rodoviário. Eu não sou contra. Agora, dependendo da situação. Agora, aqui no Amazonas, eu sou radicalmente contra. Por quê? Porque nós temos um estado que é quase um estado capital, né? Nós temos Manaus, que é uma cidade de mais de 2 milhões de habitantes, e temos pequenas cidades no interior. A maior de todas elas tem 100 mil habitantes. A média da população das nossas cidades do interior, 20, 30 mil habitantes. Essa é a média. E são cidades que não são ligadas por estradas. Nós somos ligados por rio. E muitas vezes rios sinuosos, que dificultam muito o acesso à ida e vinda das pessoas, não é? Então, para nós, o transporte aéreo não é uma opção, como é no sul do Brasil. Para nós, o transporte é uma necessidade. Então, quando se fala em privatizar o nosso Eduardo Gomes, a gente diz não pode. Por quê? Porque se privatizar o Eduardo Gomes, quem é que vai manter os aeroportos do interior? Então, o que nós defendemos é exatamente o inverso, que todos os aeroportos do interior sejam agregados ao Eduardo Gomes e que o lucro do Eduardo Gomes, que é um lucro muito importante, não dá prejuízo para o Estado, e que o lucro do Eduardo Gomes sirva para a manutenção de todos os aeroportos do interior. Essa sempre foi a nossa defesa. Então, não é que eu seja contra, acho que a parceria pública e privada ela é bem-vinda, né? Mesmo porque o Estado não tem dinheiro para tudo, ela é bem-vinda. Mas daí para você privatizar setores estratégicos e setores que são inclusive subsidiados é algo extremamente preocupante. Isso é o socialismo possível no capitalismo? Não é bem o socialismo possível no capitalismo. Esse é um capitalismo mais humano, eu diria, né? É um capitalismo mais humano. E é óbvio que a gente trabalha nesse capitalismo mais humano para dar condições a toda a população, seja aquela que ganha mais, que ganha menos, para que ela possa ter acesso à formação, uma boa qualidade, uma formação de boa qualidade, de ter um diploma, de ser um agente crítico da sociedade, não só um agente crítico, mas um agente construtor da sociedade brasileira. Senadora, para a gente encaminhar a nossa entrevista para o final, o que a senhora está mostrando para o seu eleitorado como prestação de contas
do seu mandato, que completa 8 anos neste ano, né? Primeiro eu acho que alguns elementos são importantes, né? O primeiro deles, como cada parlamentar se portou no Congresso Nacional. Porque eu vejo alguns parlamentares dizer o seguinte: não, tudo bem, a função do parlamentar é parlar, é falar, mas tem alguns que não têm essa característica, que trabalham mais lá nos bastidores. Então, esse não deveria ser parlamentar, esse deveria procurar outra função, porque a função principal de um parlamentar é votar, além de falar, é votar. Então, nós temos que prestar contas do nosso voto, porque o nosso voto são as leis que a gente aprova que determinam a qualidade de vida das pessoas. Eu dei alguns exemplos aqui. Foi por causa dos parlamentares que o Michel Temer continua presidente até hoje. Foi por causa dos parlamentares que aprovaram uma reforma trabalhista que retira direitos. E aí tem gente que diz assim: ai, como é que pode uma senadora comendo marmita na mesa? Eu falo: ai, eu tenho tanto orgulho disso que você não tem ideia. Porque eu aprendi muito cedo na luta, que quando a gente é trabalhador, Valmir, a gente luta pelos direitos. Aí você vai, negocia. Quando a negociação para, o trabalhador tem o direito legal e constitucional de fazer a sua greve, pois nós mulheres nos juntamos, nós somos muito poucas, 10% somente nos juntamos e fomos negociar com a casa, com os nossos pares, com os homens, com os colegas, negociar o quê? A aprovação de uma única emenda, que é aquela que garantia a segurança à mulher trabalhadora e à mulher trabalhadora gestante. A mulher trabalhadora lactante que esteja amamentando seu filho, porque nós havíamos conseguido já há algum tempo uma lei de proteção à mulher gestante e lactante, que quando essa mulher trabalhasse em lugar insalubre, no momento da revelação da gravidez ou até a amamentação, ela seria afastada do trabalho, mas continuaria recebendo o adicional de insalubridade, porque é um direito, é o mínimo que o Estado brasileiro, é o mínimo que o setor privado tem que garantir à mulher. Porque quando ela cria um bebê, ela não está criando uma coisa dela, ela está criando uma coisa para o mundo. Ela está mantendo a humanidade, não é? Então nós queríamos aprovar essa emenda, porque o que eles aprovaram na reforma trabalhista é que mulher pode trabalhar sim em lugar insalubre. Pode trabalhar, não tem problema nenhum. Olha só, então a gente queria aprovar essa emenda e nós não conseguimos. Então eu diria que esse é o primeiro eixo. É como que cada parlamentar se posiciona, votando as matérias e votando os projetos. O segundo eixo, e a minha vida é aberta, é pública, vejam cada um dos meus votos, escutem cada um dos meus discursos de defesa da Zona Franca, e não é só o discurso, é a prática, eu dei vários exemplos aqui, não é? Então, mas esse é um eixo. O outro eixo é como a gente utiliza do prestígio do mandato para trazer benefícios para o nosso Estado. E eu também, nesse aspecto, digo que eu tenho muito a mostrar, porque para além das emendas individuais que nós podemos apresentar, e são emendas que são aplicadas na área da saúde, na área da educação, da infraestrutura, eu tenho muito orgulho de dizer que muitos desses IFAMs que tem pelo interior do Amazonas, boa parte deles foram iniciadas com emendas individuais minhas. A Universidade do Amazonas, que se expandiu muito para o interior, assim como os IFAMs, também começaram com emendas minhas. Tenho orgulho de dizer isso. Tenho orgulho de dizer que nós temos aqui o Hospital Tropical, que não tinha um hospital tão importante de referência internacional, que não tinha uma unidade de terapia intensiva infantil. E foi graças a uma emenda minha que lá foi. Enfim, então é isso. A gente tem que trazer recursos que o nosso Estado precisa, nós temos que trazer prestígio ao nosso Estado, e eu digo com muito orgulho também, nunca a Zona Franca foi tão prestigiada do que nos governos que nós elegemos, porque eu não fui apoiar, eu participei da eleição de cada um deles, né? E como voto lá, então eu acho que essa é os principais eixos que um parlamentar tem que prestar conta, porque de nossa parte a gente não tem só que dizer o que vai fazer, tem que dizer o que vai fazer, mas tem que mostrar o que já fez. Eu ouvi uma crítica até de uma pessoa do PSB que dizia o seguinte, que a Vanessa estava sendo excluída ali da coligação porque pelo histórico dela nas últimas eleições. Essa pessoa me perguntou assim, olha com quem a Vanessa estava nas últimas eleições. Em 2006, em 2010, depois de 2014, né? Veja só, eu acho que tem que ser feito o inverso, né? Não foram as pessoas que se agregaram a nós? Por que nós tivemos essas alianças tão amplas aqui? Porque vários políticos, detentores de mandatos no Executivo e no Legislativo, vieram apoiar o governo do presidente Lula.
vieram apoiar o governo da presidente Dilma e nós nos juntamos dessa forma. Então, eu digo que desde 1989 fiz a campanha do presidente Lula e essas pessoas foram muito bem recebidas aqui. Foram muito bem recebidas e graças a essa união que nós conseguimos construir, graças a essa união, a gente conseguiu fazer com que o Amazonas, com que a nossa gente fossem extremamente beneficiados. E aonde eu estava, eu continuo estando. Aliás, quem saiu agora não fui eu, né? Os seus adversários hoje são o Eduardo Braga, que estava junto com a senhora em 2014, quando vocês em 2010, quando vocês se elegeram senador. Ele senador, a senhora senadora. E o outro é Alfredo Nascimento, né? Que eu acho que o Alfredo nunca foi seu aliado político. Foi, claro. Foi? Não, o Alfredo foi sim. Eu lembro quando eu era deputada federal, eu fui conversar com ele, ele disse, olha, eu vou apoiar o presidente Lula. Então ele foi, mas nas primeiras eleições, depois... Não, eu digo assim, porque o grupo era tão grande, Valmir, o grupo aqui era tão grande, porque é aquilo. Um governo central fazendo tudo que era de bom para o povo, um governo que estava dando certo, então é óbvio que governadores, prefeitos se alinhassem a esse governo, foi o que aconteceu no estado do Amazonas. E acabou que esse alinhamento foi tão grande, era tanta gente, como diz aí no ditado popular, era tanto cacique para pouco índio, que esse grupo se apartava, né? Então olha só como é que foi a eleição de 2010. 2010, presidente Lula encerrava o seu segundo mandato, Dilma candidata à presidência da República, não é? Aí ambos fizeram um acordo para apoiar a candidatura de Alfredo ao governo do estado. Mas fizeram um outro acordo também de apoiar a candidatura de Vanessa e Eduardo Braga para o Senado. Só que o Alfredo era candidato de um lado e nós éramos candidatos de outro lado, apoiando um outro candidato a governador, não é? Mas, enfim, então isso tudo aconteceu e eu acho que as alianças, por isso elas chamam alianças, né? As alianças acontecem exatamente para isso, para juntar os diferentes que se juntam por algumas coincidências, por algumas bandeiras que momentaneamente estão defendendo. Porque se não fosse isso, nós não nos juntaríamos, nós seríamos de um único partido. Aliança na política não é até que a morte os Não, separe. e veja meu exemplo, Valmir. Alguém duvida da minha independência? Alguém duvida? Alguém duvidou alguma vez? Ou quantas vezes, mesmo tendo sido eleita junto com Eduardo Braga, ao lado dele, quantas vezes eu discordei dele ou ele discordou de mim? Então, eu acho que isso é importante. Você tem que olhar a firmeza. E eu digo com muito orgulho, olha, eu nesse tempo todo de parlamento que eu tenho, eu aprendo a cada dia. Agora, eu aprendo com quem? Eu aprendo com o povo. Porque essa minha coragem vem da própria força do povo brasileiro. Para a gente encerrar mesmo, essa é a última pergunta. A senhora ficou ali na dúvida, não sei, mas diziam que a senhora poderia ser candidata a deputada federal. Eu lhe perguntei isso, a senhora já dizia lá atrás que não seria candidata à reeleição. Mas quando foi que a senhora percebeu que daria para se reeleger? Eu nunca fiquei com dúvida. Essa dúvida foram vocês da imprensa que criaram. Eu nunca tive dúvida. Eu nunca trabalhei, nem pensei, nem cogitei a possibilidade de ser candidata a deputada federal. Eu acho que cheguei ao Senado graças à confiança que obtive do povo brasileiro e agora sou candidata à reeleição porque digo que posso continuar essa mesma luta. É uma luta que tem um lado, e eu acho que esse lado que eu represento, que é o lado da defesa do povo trabalhador, da defesa daquele que é mais pobre, da defesa do legado do presidente Lula, precisa de uma representante. Então, eu sempre mantive firme a minha candidatura à reeleição. Sei que estou numa eleição muito difícil. Olha só, ninguém como eu já sofreu tanto no começo de campanha, né? Tentando me abater em pleno voo, mas a esses eu digo que não, porque dizem que a mulher é o sexo frágil, mas não é não. A mulher, mais do que ninguém, cuida da sua cria. Ela dá muitas vezes a sua vida para proteger a vida dos seus, né? Então eu tenho feito isso com muita determinação, com muita coragem no Congresso Nacional. Algumas vezes não sou bem compreendida, mas com o passar do tempo as pessoas passam a ver que aquele, de fato, era o melhor caminho a ser trilhado. Ok. Se a senhora quiser dizer o seu número para o eleitor saber. Oba, vou dizer meu número, né? Meu número é 656, Vanessa Senadora. Ok, a gente agradece. Eu não pedi voto porque eu não sei se pode pedir voto, né? Eu não tenho dinheiro para pagar multa eleitoral. A gente agradece a presença da senadora Vanessa Graziatin, sempre muito bem-vinda. Eu acho que é a terceira. Eu já sou que da ela casa. concede ao Amazonas Eu já sou da atual. casa.
Mas nós estamos convidamos todos os candidatos a senador, uns até aceitaram, mas já na última hora desistiram, e a porta aqui está aberta, né, e o espaço também para quem quiser bater um papo, para quem quiser apresentar suas ideias e suas propostas na eleição deste ano. Muito obrigado, senadora. Obrigada, A gente Tomi. encerra aqui a nossa live agradecendo a sua audiência.